Vamos colocar de pé para ler um texto maravilhoso de Mateus 14, de 22 a 36, um texto conhecidíssimo dos irmãos. E que esta semana Deus falou comigo através desse texto, eu tenho certeza que vai falar com os irmãos também. Vamos ler juntos então. Logo em seguida, Jesus insistiu, vamos ler juntos? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não tem. Senhor, disse Pedro, se és tu, continua, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Vamos orar? Perdão, mais 31. Imediatamente Jesus, homem de pouca fé, porque você duvidou. Até aí. Deus, nós te entregamos esse momento em tuas mãos. Essa palavra já falou profundamente comigo esta semana, eu te louvo por isso. O que eu te peço, ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que falou ao meu coração, possa também falar ao coração da tua igreja presente, da igreja online. Nós te agradecemos desde já pela tua manifestação. Usa-me como seu instrumento vivo e eficaz que é a tua palavra. Sou apenas teu servo esta noite e tu és aquele, ó Deus, que opera o milagre na mente e no coração dos seus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O tema da mensagem é Jesus, a única esperança. Simples, né? Mas às vezes nós esquecemos. Repete comigo. Jesus. Fala para você, Jesus, tu és a minha única esperança. Às vezes, quando estamos passando por lutas, irmãos, a gente esquece disso, né? E esse texto é tão maravilhoso que temos tempo, vamos conseguir falar sobre todos os versículos aqui, o ensinamento que Deus tem para nós através deste texto da vida de Jesus. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, um espetáculo. Havia alimentado uma multidão com poucos peixinhos e pouquíssimos pãezinhos. E ele multiplica e alimenta toda uma multidão. No final da tarde, já para o início da noite, ele precisa despedir aquela multidão. E aí ele despede a multidão e dá uma ordem. Jesus dá o quê? Jesus nunca sugere nada. Jesus nunca pede nada. Ele dá sempre uma ordem aos seus. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Finalzinho de tarde, ele diz: vá para outra margem. E os discípulos obedientes vão para outra margem sem Jesus, entram no barco e seguem. Jesus termina de despedir, igual final de culto, né? O pastor chega, aperta a mão, termina de despedir a multidão. A noite chegando e a multidão precisa ir rápido para casa. Jesus sobe ao monte, provavelmente umas 18 horas, e ali começa a orar. E esse é o primeiro entendimento que Deus me deu a respeito disso que Jesus fez. Despediu da multidão e sobe ao monte para orar. Existem momentos na nossa vida que se faz necessário, irmãos, você separar um tempo
para estar a sós com Deus. O que Jesus faz aqui neste texto, após de estar com uma multidão e com seus discípulos, despedir a multidão e despedir seus discípulos, dizendo: eu te encontro daqui a pouquinho, lá do outro lado. Ele se separa de tudo, de todos, para ter o seu a sós com Deus. E a palavra de Deus diz que isso é importante para nós, porque Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou com eles, não é isso? Então, a palavra de Deus vai nos afirmando sempre as duas coisas, que é importantíssimo estar como estamos hoje aqui, em união com a igreja, em unidade, reunidos. Como é bom nós fazermos um momento de intercessão, como fizemos agora como igreja. Como é bom orar nos PGM juntos, um cuidando do outro. Como é bom estar juntos, reunidos em oração, quando estamos em casa, marido, esposa. Como é bom nós estarmos com nossos filhos em casa, é maravilhoso orarmos juntos. Mas Jesus nos ensina que existem momentos de estarmos juntos como igreja, com a multidão. É maravilhoso isso, com aqueles irmãos em comunhão, mas existem momentos específicos na nossa vida, na vida do crente, que nós precisamos nos afastar, nos separar de todos e estar a sós com Deus, na sua intimidade com Deus. Essa geração, irmãos, que é a geração que nós estamos, tem uma dificuldade muito grande, devido à tecnologia, de parar tudo o que está fazendo, parar tudo e ter momentos de reflexão, momentos de estar só consigo mesmo e momentos de estar sós com Deus. Isso se chama solitude, não é solidão. Solidão é quando você quer estar no meio da multidão e estar sozinho. Solitude é quando você se afasta da multidão para estar consigo mesmo, fazendo uma introspecção profunda, uma autognose, uma reflexão sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, planejando. Isso é extremamente importante para o ser humano, e nesta geração isso está sendo interrompido na maioria das pessoas, e isso causa um dano muito grave na vida do indivíduo, porque Deus nos fez para estarmos em momentos a sós conosco e com eles, e o próprio Jesus faz isso ao longo da vida dele. Você percebe que Jesus separa um tempo para estar a sós com Deus e, obviamente, fazer as suas reflexões profundas sobre o seu ministério, sobre o presente e sobre o futuro. Meditar é extremamente importante. Deus, quando fala com Josué, ele fala: Josué, leia a Torá 10 vezes. Foi isso que ele falou com Josué, né? Não. Ele falou: Josué, medita na minha palavra dia e noite. Meditação, para você meditar um texto que você tenha lido, se faz necessário você se ausentar do meio da multidão. Se faz necessário você se trancar num quarto, você ir para um local da sua casa, da sua residência, no carro, eu não sei aonde, e você passar aí alguns bons minutos meditando sobre o texto que você leu. É importante essa solitude, esse momento de você se separar da multidão, dos familiares, um momento a sós consigo mesmo, com Deus, para que você possa raciocinar, pensar, refletir sobre tudo o que está acontecendo na sua vida, fazer cálculos, trazer à memória, esperança, né? O seu passado, os milagres do Senhor. E essas reflexões profundas que você só vai conseguir fazer se você separar um tempo para esta reflexão profunda, é este tempo que você faz para meditar, para raciocinar, para refletir, vai te ajudar a chegar a uma conclusão a respeito de um fato, a conclusão a respeito de decisões importantes. Existe uma frase que eu gosto muito, dizem que é Napoleão Bonaparte, mas não é certo isso, que a frase é: as batalhas são vencidas na barraca do general. Uma frase geralmente usada no meio militar, mas é uma frase muito importante, porque uma batalha, tanto no presente quanto no passado, ela não é vencida
no momento da batalha. Antigamente era um vale e os generais ficavam no alto daquele vale, em alguma montanha, algum relevo, e chegavam com antecedência naquele lugar que haveria batalha, para calcular todas as rotas de fuga se perdesse, rotas onde poderia ter o socorro, onde os inimigos iriam fugir. Então todo o planejamento da batalha era feito com antecedência, vencendo ou perdendo havia um planejamento. Quando nós trazemos para os dias de hoje, a sua barraca, a minha barraca é a nossa mente, a minha mente. E por isso que é importante separar um tempo a sós, como Jesus separou, para que você possa olhar para o presente, e principalmente olhar para o futuro, e ver o que vou fazer esta semana, o que vou fazer este mês, o que tenho que vencer este ano, os próximos 5 anos da minha vida, como serão, quais são as decisões importantes que eu preciso tomar, para que eu consiga essa vitória ou aquela vitória. No meio da confusão, com as mídias sociais, Netflix e tanto barulho que nós temos no nosso dia a dia, é e-mail que chega toda hora, é zap que chega toda hora. Irmãos, nós não conseguimos, porque o tempo todo nós estamos respondendo, dando resposta em ação para o nosso cotidiano. Então Jesus nos ensina a importância do seu povo, daqueles que os seguem, separar um tempo, desligar o telefone, desligar a televisão, se isolar em algum momento, em algum lugar. Por isso que alguns dizem que de madrugada é melhor, né? Não é porque Deus escuta melhor na madrugada, é porque você tem menos interferência do externo. Não tem menos buzina, não tem menos telefone, não tem campainha, enfim. E você consegue, na madrugada, você consegue estar a sós com Deus e pensar profundamente. Porque esta geração está com dificuldade de parar e pensar. Essa geração está com dificuldade de ouvir o silêncio. Como é bom ouvir o silêncio. Essa semana que passou, eu estava com Simone, eu morava numa rua onde era muito barulhenta. Eu me mudei, graças a Deus, Deus ouviu o nosso clamor e estou morando num lugar onde era muito barulho onde eu morava. E agora é um silêncio maravilhoso, né? A gente vai ficando velho, a gente vai querer um silêncio, essas coisas, né? E aí fui dormir com Simone, isso umas 11 e pouca da noite. Aí eu deitei na cama e estava conversando um pouquinho, e deu aquele silêncio, né, de casal. Aí eu falei, Simone, está ouvindo o barulho do silêncio? É um zunido que está ouvindo, né? Quando está muito silêncio, né? Um silêncio gostoso, sabe? Nós precisamos desse silêncio, de vez em quando, para que a gente possa, sim, refletir, planejar, orar, interceder sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Portanto, Jesus, nesse momento, ele nos ensina a separar esse tempo precioso para a introspecção e a oração. Você precisa separar o tempo para a introspecção e oração. Porque esse tempo precioso você vai criar as suas estratégias para vencer as batalhas. Se você está em batalha, você precisa de estratégia, e esse silêncio é fundamental. E se não está em batalha hoje, certamente a batalha virá para cada um de nós, que isso faz parte da nossa vida. Mas Jesus também nos ensina, está separado na multidão, mas ele ensina outro ensinamento para nós através deste versículo. Não está explícito no versículo, mas Jesus sempre que se separou, sempre foi para clamar, sempre foi para orar, e o objetivo de Jesus orar nunca foi para suas questões pessoais, porque Jesus não estava preocupado com casa, com carro, com negócios, com sua família. Jesus estava preocupado com o seu ministério. Ele veio por uma razão, para pregar o evangelho e para morrer. Esse é o objetivo de Jesus, nascer, pregar o evangelho e morrer, para que todos nós que cremos nele pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então nós não temos a menor dúvida que enquanto Jesus se separou para orar, com a sua intimidade com Deus, com o seu relacionamento com Deus, ele ao mesmo tempo estava clamando pelos seus. O versículo diz assim, e despedida, versículo 23, diz, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Aí o 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A impressão que dá, nos colocando no lugar dos discípulos, e é sempre bom ler a Bíblia nos colocando no contexto histórico, no contexto da situação,
Jesus só chega na 4ª. Aproximadamente às 6 horas começa a contar a vigília da noite, a primeira vigília da noite. E antes de anoitecer, Jesus teve que despedir a multidão. Então os discípulos eles começam a navegar na primeira vigília, de 6 às 9. Na segunda vigília, de 9 à meia-noite. Na terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã, sozinhos. E a impressão que dá, se nós nos colocarmos na cena, é que aparentemente não era apenas remar, havia uma tempestade brutal. Esses discípulos, eles conheciam as águas, tinham pescadores ali. Mas o texto diz que não era qualquer ventinho, era uma grande tempestade, que estava assolando o barco e ameaçando esse barco a naufragar. E não foi uma luta de meia hora ou 1 hora, foram 9 horas, 3 vigílias, pelejando para obedecer a ordem de Jesus. Porque diz o texto que a correnteza era contrária. Eles poderiam, por estratégia, voltar juntamente com a correnteza e ter menos dificuldade e parar na margem onde estavam. Mas eles estavam em estado de obediência. E toda vez que os discípulos de Jesus, que somos nós, entramos num estado de obediência, haverá muita dificuldade para obedecer a Ele. Nunca foi fácil obedecer a Jesus. Não é fácil obedecer a Jesus. E nunca será fácil obedecer a Jesus. Eles estavam nesta luta no barco porque estavam obedecendo uma ordem expressa de Jesus. Vá para outra margem. E a impressão que dá, olhando o texto que nós lemos, é que eles estavam ali, o texto diz que eles estavam aterrorizados, com medo, apavorados, se sentindo sozinhos. Talvez como alguns que estão participando deste culto, em alguns momentos de luta terrível, se sintam. Quando você está passando por um processo difícil na família, no casamento, quando você está passando por um processo difícil na saúde, tratamentos longos, como é difícil quando você tem um tratamento longo na família. Talvez passando por qualquer outro tipo de dor, abandono, traição, eu não sei. Mas existem momentos da nossa vida que o crente pode até pensar que está sozinho, cumprindo a missão e que foi abandonado. O que dá a impressão, no desespero que nós lemos no texto, é que naquele momento os discípulos não tinham ideia do que iria acontecer, se haveria vida, milagre ou morte. Mas algo interessante na vida desses discípulos, a gente tira desse texto, os discípulos ainda não sabiam a dimensão do ministério que Deus tinha para eles. Eles simplesmente ainda eram seguidores de Jesus, da tal seita do caminho. E ainda não existia convicção em seu coração do tamanho do ministério espiritual. Essa convicção só aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus. Que eles entenderam que o rabi, que o mestre, ele era realmente o Filho de Deus. E ali foi ratificada essa compreensão do ministério deles, que eles teriam através do Espírito Santo lá em Atos. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, e eles se enchem do Espírito. E aí, neste momento que eles estão travando esta luta contra a morte, com pavor, medo, sem saber realmente quem são, com medo e pavor da morte, que o humano tem medo e pavor da morte, quando lá em Atos eles recebem o Espírito Santo, já não há mais medo nem pavor de morte, porque eles têm a compreensão completa da sua missão. E aí eles vivem pregando o Evangelho, sabendo que um dia passariam pelas mesmas dores que o seu mestre, o seu Jesus passou. Ser perseguido, injuriado, injustiçado e mortos. Mas não aqui. Aqui ainda estavam no estado de religião e de tentar compreender, como talvez muitos crentes. O que arrasa a fé de muitos dos crentes, até piedosos, é não saber qual é a sua missão.
Nós precisamos ter convicção no nosso coração. Para que Deus me chamou? O que estou fazendo aqui? Toda vez que chega um candidato a membro na classe, que nós estamos recebendo, eu pergunto, irmão, você tem que ter convicção no seu coração que é o Espírito Santo de Deus que está chamando para esta igreja. Porque você está vindo para esta igreja com a missão de servir a Ele. Qual é a missão que Deus deu para você? É simples. E indo em todos os lugares, pregando o Evangelho. Levando as pessoas a se batizarem. E continuar cuidando delas. Discipulando-os. Para que estas pessoas que você orou, intercedeu, pregou o Evangelho, levou ao batismo, possam chegar à maturidade para fazer o mesmo que você fez, que os discípulos fizeram, que Jesus fez. Quando você tem essa convicção no seu coração de que você está cumprindo a missão, e isso é muito importante, isso não vai tirar de você ou de mim as tempestades, não vai tirar de nossa vida os raios, trovões. O nosso barco vai continuar, momentos da nossa vida, sendo açoitado pelas águas, sendo ameaçados a afundar. A diferença é que eu ou você, diferente dos discípulos nesse momento, quando nós sabemos qual é a missão que temos que cumprir, de nada temeremos. Nem a morte nos põe mais medo, porque eu sei em quem tenho crido. Entende? Agora eu só posso compreender em quem tenho crido se eu estiver diretamente conectado com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, através da Escritura Sagrada, através da oração. Mas neste momento os discípulos não sabiam qual era a sua missão, ainda não tinham essa compreensão e obviamente toda a humanidade estava exposta ali no momento de dificuldade. E o vento soprando, os raios, trovões e o medo da própria noite, e o barco entrando água e o desespero ali, provando eles de uma forma que eles nunca tinham sido provados. O que parece é que Jesus estava permitindo, eu creio nisso, que estes discípulos passassem por todas essas provações. Jesus dá ordem para eles irem para outra margem, sobe ao monte para interceder, obviamente, por eles, porque a missão que Jesus tinha para cumprir na morte e ressurreição, a missão continuaria nesses discípulos que estavam no barco. Então Jesus, quando estava a sós com Deus, orando a respeito de si e de seu ministério, o seu ministério incluía os discípulos que não sabiam que faziam parte do ministério de Jesus. Portanto, Jesus não os deixou sozinhos. Apesar de parecer, Jesus estava provando esses discípulos. Como é difícil ser provado, irmãos. Mas quando nós começamos a entender que ao longo da nossa história de fé, ao longo da nossa história de relacionamento com Deus, para que nós possamos amadurecer, esse amadurecimento não será de forma simples, mas será de forma geralmente estressante, dolorosa, trazendo para nós medo ou pavor, incertezas. É nesses momentos onde você tem incerteza, onde você perde ali o controle da sua vida e começa a entender que Deus está no controle de tudo, é nesse momento que Deus, em Cristo Jesus, começa a nos forjar. Essa tempestade estava forjando o coração dos discípulos. Somente na quarta vigília, aproximadamente às 6 horas da manhã, que Jesus se apresenta. Antes disso, eles estavam sofrendo muito. Enquanto isso, ele estava colocando limite nas ondas. Presta bem atenção, o texto diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, sendo espancado esse barco pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus permitiu que ele chegasse ao limite deles, limite físico, porque eles precisavam remar para chegar na outra margem. Fisicamente eles estavam exaustos, emocionalmente eles estavam exaustos, espiritualmente eles estavam exaustos. Após eles serem moídos, aí sim, na quarta vigília, Jesus se apresenta.
Mas até Jesus se apresentar, o que o texto nos mostra, que houve limites. Limites para o vento, limites para a tempestade, limites para as ondas, limite para o medo e pavor, porque se eles se apavorassem demais, eles poderiam se jogar no mar e morrer afogado. Jesus estava lá no monte intercedendo pelos seus. Aparentemente os seus achavam que estava sozinho naquele problema, naquela luta, naquela tribulação. Mas Jesus estava intercedendo por eles e colocando limite na tribulação. Deus coloca limite. Nenhum mal vai acontecer sobre sua vida porque Deus tem colocado limites. E tudo isso que eu ou você passamos ao longo da nossa vida espiritual é para crescimento espiritual, que após esse crescimento espiritual você vai dar testemunho de fé, que Jesus veio, demorou, não veio quando eu quis, o milagre não chegou quando eu queria, foi na 4ª vigília, eu quase desfaleci, mas Ele veio ao meu encontro. Jesus está cuidando de você. Você não precisa entender esse negócio. Ele está cuidando de você. Tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Todas as coisas. Cada lágrima que você possa ter derramado nessa semana, esse mês, esse ano, cada lágrima foi contada por Ele e Ele limitou. Nem mais, nem menos. Cada dificuldade que você passou ou tem passado, Deus tem cuidado. Não será mais daquilo que você pode suportar, mas não será menos que forge o seu coração. Porque as nossas lutas, pelejas, dificuldades, tribulações, Jesus permite para forjar o meu coração, para forjar o seu coração. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A missão que você tem para cumprir não tem a ver com seus desejos pessoais de chegar só na outra margem, tem a ver com o ministério que vai além da outra margem, que é viver e morrer por Jesus. Portanto, tudo está no controle de Deus. Jesus não estava naquele momento preocupado, irmãos, mas com a multidão. Cuidar da multidão e pregar para a multidão ou buscar a multidão para o evangelho é extremamente importante, mas a multidão já havia sido alimentada. Agora Jesus estava preocupado em cuidar dos seus, preparar os seus, forjar o coração dos seus discípulos, porque havia uma missão a cumprir. Uma missão longa, extremamente difícil, muito mais difícil, dolorosa e aterrorizante do que aquela cena que estava acontecendo naquele mar, entende? Aquela tempestade não era nada emocionalmente, nada fisicamente, nada espiritualmente comparado ao que viria depois da margem. Após a morte e ressurreição de Jesus, quando eles são comissionados, aquele barquinho era muito simples. Nós precisamos de experiências com Deus, porque a próxima experiência será mais difícil. Você pega essa experiência como base para enfrentar a outra experiência. Eu me lembro um livro que eu li há muitos anos atrás, sobre a capacidade de resiliência que Deus nos dá. Era um pastor que estava num país de perseguição, e ele e outros pastores foram presos. E ele conta no livro, em um capítulo específico, sobre as torturas que ele sofria. O que me chamou a atenção é a capacidade de suportar que Deus nos dá, de se adaptar às situações. Deus dá essa capacidade para nós. Ele fala que nos primeiros dias a tortura era terrível, o espancamento doía absurdamente, ele pensava que iria morrer. Os passos dos soldados vindo no corredor já o aterrorizavam. Depois de algumas semanas, aqueles passos no corredor, aqueles gritos no corredor, já não mais o aterrorizava tanto como nos primeiros dias. Aquele espancamento físico que permanecia já não doía tanto quanto nos primeiros dias. Doía, mas era uma outra dor. Era uma dor diferente, sem pavor, sem pânico e tantas outras emoções. O que a gente entende é que Deus nos dá a capacidade de passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. A primeira vez que você passa se sentindo sozinho é terrível. Mas depois que você passa a primeira vez, você tem experiências com Deus. Esses discípulos tiveram experiências com Deus.
E talvez a percepção dessas experiências só foram concretizadas quando eles tiveram o momento de solitude deles, o momento de a sós com Deus, para eles refletirem: meu Deus, como foi difícil. Pensei que fosse morrer, pensei que estivesse sozinho naquele barco, mas tu estavas comigo. Deus está com você, com a sua casa, com o seu casamento, com seus filhos, com seus negócios, todos os dias. É promessa dele. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo naqueles dias que você está em meio à turbulência e as suas emoções fogem do controle e você acha que está sozinho. Se você tem missão e entende que tem uma missão a cumprir em nome de Jesus e está buscando cumpri-la, saiba que o Espírito Santo intercede por vós. E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que é você e eu e a nossa casa. Irmãos, na vigília da 4ª hora ele chega, e Jesus não estava naquele momento, como eu falei, preocupado ali com a multidão, estava preocupado com os seus discípulos. E ele dizia, e nós podemos dizer que ele estava falando para os seus discípulos em suas orações: calma, descansa em mim. Calma, descansa em mim. É difícil descansar no Senhor, né, irmãos? Sim ou não? É difícil, né? É um exercício espiritual. Apesar de parecer que estavam sozinhos, sós, abandonados, era só uma aparência. Mesmo afastado dos discípulos, Jesus estava clamando por ele. Mesmo que você ache que está afastado ou que Jesus não está ao seu lado, o Espírito Santo continua intercedendo por você. Irmãos, primeiro, esse texto nos ensina: tem uma esperança. Mesmo quando você estiver orando sozinho, tenha uma esperança. Mesmo quando você estiver se sentindo sozinho, tenha uma esperança, que é a esperança viva em Cristo Jesus. Segunda esperança que nós encontramos neste texto, e a nossa ansiedade muitas vezes não nos permite, compreender isso e ter paz até acontecer, é a esperança que Jesus sempre chega na hora certa. Tem até uma musiquinha, uma canção, né? Ele nunca chega atrasado, né? Jesus nunca chega adiantado na nossa vida para trazer milagre. Jesus não chegou na primeira vigília. Jesus não chegou na segunda vigília. Seria ótimo para os discípulos que ele chegasse na segunda vigília. Jesus não chegou na terceira vigília. Jesus chegou na 4ª vigília. Mas Jesus nunca, jamais chega atrasado. Sempre ele está na hora certa agindo na sua vida, que é o versículo 25, que diz assim: 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus se apresenta, irmãos, sempre quando estamos em nosso limite de força. Jesus só faz aquilo que é impossível fazer, irmãos. Aquilo que é impossível você fazer, é que ele vai fazer. Quem tem que marcar o exame é você. Agora você ora para que o plano de saúde libere. Aí é intercessão, não é? Mas quem tem que marcar é você. Quem tem que agir o que tem que ser feito aqui, somos nós. Ele vai agir onde é impossível. Se você tem um processo na justiça, você tem que ir lá no advogado, tem que ir no juiz. Agora, a tua oração é para que Deus toque no coração do juiz e faça uma justiça divina, e não a justiça dos homens. Se você está com uma enfermidade, é você que precisa tomar os remédios. Às vezes eu ia com o doutor Fóforo, o doutor Alexandre, na casa de alguns irmãos, que o remédio estava tudo bagunçado. Aí o doutor Alexandre, o doutor Fóforo ia lá, organizava os remedinhos, né? Passava 20 dias, alguém, pastor, tem que ir lá. Chegava lá os remédios tudo bagunçados. A maioria dos casos de irmãos que passam mal aqui na igreja, primeira pergunta: você tomou algum remedinho? Então, pastor, tenho impressão, tomou hoje? Não, não tomei. Claro que vai passar mal, né? Aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito. Agora, as demais coisas, Deus vai acrescentar na nossa vida. Mesmo afastado dos discípulos, Jesus está em oração. A esperança que nós temos é que Jesus sempre chega na hora.
E aí existe fases da vida do crente, talvez na vida desses discípulos, que eu coloquei aqui 3 fases importantes, que talvez você passe, já tenha passado e eu também. A primeira é quando você recebe uma notícia que você precisa orar. Fica confiante. Não, vai dar certo. Estou orando. Confiança. Os discípulos, eles estavam confiantes. É uma oração, geralmente uma oração de forma religiosa, porque você ouviu uma notícia a respeito de alguma coisa que você precisa interceder, e você ora confiante, igual oração de almoço e janta, né? Mas não é uma intercessão. O teu coração ainda, como o dos discípulos, talvez não tivesse incendiado, porque não entendiam a gravidade de estar naquele barco, remando em direção a outra margem. Havia ali, sim, risco de morte. Então, eles estavam confiantes, estavam no automático, confiando, cheios de disposição, porque ali eles também conheciam o mar, tinham pescadores. A energia, cheios de energia, cheios de fé, talvez na primeira vigília, nas primeiras 3 horas. Só que quando o tempo vai passando, as coisas ficam diferentes. Quando você começa uma peleja, uma luta na sua vida, e pensa que uma semana Deus vai derramar um milagre, é uma coisa. Mas quando passa 15 dias, quando passa 1 mês, quando passa 6 meses, 1 ano, 1 vigília, 2 vigílias, você começa a ficar cansado de orar por aquela mesma oração. E aí vem o segundo momento. Não sei se aconteceu com eles, mas provavelmente. É aquela cobrança. Eu mereço Deus. E a pergunta, por que eu estou passando por tudo isso? Eu trabalho na igreja, eu trabalho na comunicação, trabalho no som, trabalho na recepção, trabalho na cozinha, trabalho nos departamentos, trabalho no ministério, trabalho na música. Eu faço isso, eu prego o evangelho. Por que, Senhor? Está acontecendo isso na minha vida, eu sou crente, sou fiel a Ti. Por quê? Cobrança, meritocracia. Eu faço e preciso que Tu me recompense. Primeiro é confiança, mas quando a peleja demora muito para a 3ª hora, 3ª vigília, começam as cobranças. Os crentes começam a cobrar de Deus que precisam do milagre. Já estão cansados e começam a olhar para si, somos Seus discípulos. Olha para nós o que temos feito, o que tenho feito. Me dá, Senhor. E aí vem o 3º momento. Já cobrou demais, já chorou, já achou que merecia alguma coisa, que é a hora do quebrantamento. É quando você está exausto, já achava que podia, já cobrou demais, achava que merecia, e vai a 1ª vigília, 2ª vigília, 3ª vigília, chega na 4ª vigília, você já está exausto da luta. E aí é o quebrantamento que nós precisamos, e você começa a falar, Deus, eu não mereço, tem misericórdia de mim. Venha a meu favor. Um quebrantamento é o quebrado, é o vaso quebrado, moído. Tem misericórdia de mim. Eu não sei se alguém aqui já fez essa oração. Quando você chegou no seu limite de intercessão, de clamor, e você já fez tudo, até foi religioso demais e percebeu que nada aconteceu, e você fala, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Escuta a minha oração, me atende. Aí é o ponto certo. Quando estamos moídos e quebrados, irmãos, é aí que Jesus se manifesta. Porque toda altivez caiu por terra, todo orgulho caiu por terra, toda meritocracia sua caiu por terra, e você percebe que não é nada e depende 100% da graça de Deus, do favor de Deus. É nesse momento que a 4ª vigília, e esse quebrantamento, revela a certeza e esperança de que Ele, Jesus, vem ao seu encontro, nos momentos mais difíceis. Se está difícil, ainda é 3ª vigília, mas se está muito difícil, deve estar na 4ª vigília. É quando alguém fala, não vai ter jeito não. É aí o momento, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir, Senhor. Quando você reconhece, Deus, eu não vou conseguir sair dessa. Se tu não entrar, eu morro. Aí você está preparado para que Jesus haja na tua vida. Jesus é a nossa única esperança, irmãos. Jesus é a nossa única esperança quando você ora sozinho. Jesus é a sua única esperança quando você está se sentindo sozinho, mas na verdade você não está sozinho, porque Ele está intercedendo por você para que você cumpra a missão. Jesus é a única esperança que eu e você temos, e que de alguém que vai chegar sempre na hora certa para agir
e atuar na sua vida da forma correta, onde você ficará extremamente em paz. Jesus é a esperança nas palavras de ânimo. Veja o versículo 27, vou ler o 26, a partir do 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, o que aconteceu, irmãos? Assustaram-se, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles estavam tão abalados em todos os sentidos, moídos, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, em meio à tempestade, ventos fortes, raios, trovões, as ondas batendo, assolando o barco, e eles exaustos, sem saber o que fazer, após 9 horas ou mais de 9 horas, remando contra a maré, em obediência, eles veem um vulto no meio do mar. Imagina, Jesus vindo, não tem luz, gente, não tem luz externa, a luz era o relâmpago, e aquele vulto, o relâmpago fazia aquele vulto aparecer, e eles, obviamente, moídos, eles acham que é um fantasma e gritam de terror. O grito é de pavor, o grito é de morrer de medo. Mas algo extraordinário acontece. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Irmãos, Jesus está dizendo para você essa noite, você que está passando por uma luta muito grande. Essa semana semana passada, eu recebi uma irmã piedosa aqui na igreja que eu não a conhecia, está chegando na igreja. Nossa, que história fantástica. Eu vou gravar um vídeo sobre a história dela para o mês de outubro dos idosos. Que vida! E ela foi contando as tristezas da vida dela desde que ela nasceu. Irmãos, muita tristeza, muita assolação. E ela foi contando, ela veio do Nordeste, foi contando as histórias tristes, história triste, eu comovido com a vida dela, ela foi contando. E quando ela estava contando as histórias tristes, a história termina bem, né? Mas aquela meia hora de história triste me comoveu muito. Eu fiquei pensando, sabe o que, irmãos? Eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes nós estamos dirigindo o culto, orando, intercedendo e pregando, e vocês estão, a igreja está olhando para nós, mas nós não temos noção de quantas tristezas cada um de vocês ou alguns de vocês passaram ao longo da vida. Nós não temos noção, olhando para vocês bonitos, bem vestidos, sem chorar. Não temos noção, os pregadores, quantas tristezas, quantos traumas tem aqui dentro, em casa. Irmãos, essa mulher me comoveu porque a história dela era muito triste. Muitos abandonos, muitos fracassos. E hoje, pela glória de Deus, já está com seus 70 e poucos anos, é uma mulher bem-sucedida. Impossível ser bem-sucedida, era impossível terminar bem a história dela. E quando ela falou que ela era uma microempresária, estava bem, é uma empresa aqui em Campo Grande, eu fiquei muito feliz, que é uma mulher simples, sabe? Mas o que me incomodou o meu coração é que quando nós estamos falando, como eu estou falando aqui essa noite, não tem como saber o que o seu coração está passando. Não dá para eu saber quais são as suas tristezas, quais são as suas dores, quais são as suas angústias, quais são os seus medos, quais são as suas lutas que incomodam o seu coração. Não tem como eu daqui de cima saber o que está te fazendo muitas vezes perder o sono, ou muitas vezes chorar sozinho, porque às vezes quem é casado não quer nem chorar perto da esposa, ou a esposa não quer nem chorar perto do marido, porque o marido está com tantas dores, tantos problemas, porque se ela chorar perto dele, vai trazer mais um peso. Não dá para saber. Mas o texto nos diz, sabe aqui, irmãos, que existe algo extraordinário acontecendo. Jesus está dizendo para você: tende bom ânimo, sou eu. Eles estavam extremamente aterrorizados, cansados, exaustos, se sentindo sozinhos. Cadê meu rabi? Cadê meu mestre que jogou a gente nessa furada? Depois que eu me converti, já ouviu isso? Depois que eu me converti, tudo deu errado. Cadê o meu Cristo? Ele está dizendo para você, irmão,
tende bom ânimo, sou eu. Ele está cuidando de você, apesar de não parecer. Ele está cuidando de você, mesmo você que tem tristezas do passado, mesmo que você tenha preocupações do futuro, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Irmãos, que palavra de poder. Esse verbo, essa palavra, a Bíblia diz, estou concluindo, a importância da palavra, não como magia, entende? Palavra não é magia, mas da palavra de Deus, lida em voz alta para você mesmo. O que Jesus está dizendo aqui, e que nós batistas, por sermos tradicionais, nós não valorizamos muitas vezes a fala. Enquanto o neopentecostal valoriza demais e distorce e vira, né? Mas a palavra, ela é extremamente importante. Antes da fundação do mundo, né, quando Deus começa a criar todas as coisas, não foram gestos, é o verbo que habitou entre nós, que criou todas as coisas que conhecemos e não conhecemos, e habitou entre nós e vive está entre nós. O verbo primeiro agiu e haja separação das águas, e haja as estrelas, e haja isso, e haja. O verbo fez todas as coisas, e é esse mesmo verbo que está dizendo para você, e diz para os discípulos, tende bom ânimo, sou eu na sua vida, não temais. Quando você lê isso, crendo piamente que este texto é a palavra de Deus, e que você não está sozinho, apesar de parecer estar sozinho, ele diz para você esta noite, o verbo que se fez carne, diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E é interessante, quando você vai estudar, ler um pouquinho sobre essa questão da linguagem, irmãos, é algo extraordinário, porque não importa muito, a princípio, a semântica, a interpretação da fala. Jesus, eu tenho certeza que como ele falou aqui para os discípulos, foi um tom como um vento suave, que soprou em seus ouvidos dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quando Jesus fala essa palavra, e você vai ver a seguir, o que acontece, a transformação no ser, no caráter deles naquele momento, não tinha a ver com o que estava acontecendo ao redor. O mar continuava agitado, batendo no barco. O vento forte continuava soprando, a correnteza era contrária. Raios e trovões continuavam assolando aqueles discípulos. Mas a palavra de Jesus, tende bom ânimo, mudou completamente o comportamento daqueles discípulos. E diz assim, e respondendo-lhe Pedro disse, olha, a tempestade estava acontecendo, mas Pedro ouviu a palavra de Deus e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E a tempestade rolando, nada mudou. Jesus está cuidando de você, tende bom ânimo. É Ele em sua vida. A segunda-feira vai ser a segunda-feira, mas tende bom ânimo. A terça-feira vai ser a terça-feira, mas tende bom ânimo. Os exames vão ter que fazer, mas tende bom ânimo. As coisas vão acontecer, mas tende bom ânimo. É Ele, o Cristo, na sua vida. A tempestade não passou, irmãos. E veja o que acontece. A palavra é algo tão extraordinário, não como magia, repito mas é algo tão extraordinário e de Deus, que se você chegar para um bebezinho, ou para um cachorrinho também, funciona, e só falar assim, o neném vai sorrir para você. Você fala, que neném lindo de papai e de titia, né? Ele não está ouvindo isso, está ouvindo blá, 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 blá. É isso que ele está vendo. Mas a sonoridade, as ondas, são ondas, irmãos. Elas chegam na mente e no coração daquele bebezinho que faz bem.
Quantas vezes durante esta semana, este mês, este ano, você criou ondas com palavras de maldição sobre a sua própria vida? Não vai dar certo, não vou conseguir, está tudo ruim, está tudo errado. E reclama e murmura. Irmãos, tem de bom ânimo. Sou eu, o Cristo, não temais. Você precisa falar para você em alto bom som os textos das palavras de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. É a palavra falada para você através da sua voz. E estas ondas do Espírito e as ondas da comunicação vão entrar em seu coração e fazer morada. E verdadeiramente você terá bom ânimo. Mas se você amanhece reclamando, irmãos, não dá. Seu dia vai ser ruim, não tem jeito, não tem jeito. Porque Jesus nos ensina o tempo todo a adorá-lo, a engrandecê-lo, a exaltá-lo, a engrandecer o nome dele. Porque quando você faz isso, algo extraordinário acontece na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. E o texto começa, irmãos, continua, irmãos. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo, por cima das águas. Ele foi bem específico, não era de qualquer maneira. Por cima das águas. E Jesus diz: venha. Vem. Quando você falar com Jesus, depois de ter sido moído, castigado, exausto, quebrantado, humilhado, com fé a Jesus, me deixe a tua presença, me deixe sentir a tua presença, me deixe te abraçar. Entenda que Pedro poderia ter pedido: Jesus, estale o dedinho e nos tire daqui. Os valores de Pedro naquele momento não estavam em sair do barco, sair da tempestade, resolver suas questões emocionais, físicas. Não, Pedro queria estar com Jesus. O grande problema é onde está o teu coração, diz a palavra de Deus, está o teu tesouro. Talvez muitos de nós tenhamos passado a boa parte da vida pedindo para as coisas deste mundo, ao invés de pedir: Senhor, eu estou quebrantado, humilhado, quebrado, eu quero estar contigo, me leva à tua presença, eu quero ter intimidade contigo, eu quero me santificar, e não estou conseguindo, porque o vento sopra, as coisas acontecem, eu não consigo estar na tua presença, me faz ser íntimo seu. Na hora que Jesus fala: vem Pedro, Pedro foi, irmãos, e andou sobre as águas, semelhante a Jesus. Mas o texto diz: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir até com Jesus. Não é para ir até os seus desejos pessoais, os seus sonhos pessoais, os seus projetos pessoais, mas é para ir até Jesus. Houve esse milagre extraordinário. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve o que, irmãos? Teve medo. Jesus está falando para você: vem até mim. Mas o vento vai continuar forte, porque ainda não é hora de chegar à margem, entende, irmãos? Vai haver um momento de chegar à margem, o outro lado do rio. Jesus vai te levar até lá, com bênçãos, milagre, tranquilidade, paz. Mas Ele quer que você vá até Ele agora, enquanto as coisas estão difíceis. Ele quer que você se aproxime dEle agora, enquanto a tempestade está assolando o teu barco. Ele quer que você busque intimidade com Ele agora, quando tudo parece estar perdido. Porque depois que você for até Ele, as coisas vão acontecer. Mas só que muitas vezes nós temos até essa empolgação de Pedro, e nós olhamos para o lado, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as coisas que estão acontecendo, nós olhamos para as tristezas, nós olhamos para as lutas e nos frustramos com tudo isso, e começamos a nos entristecer com Ele, de certa forma transferindo culpas para Ele. Mas Jesus não tem culpa de nada, muito pelo contrário, Ele está cuidando de você, apesar de tudo que está acontecendo. O que Ele deseja é que você vá até Ele, mesmo em meio à tempestade. Não permita, irmãos, que as coisas que estão acontecendo na sua vida o impeçam de ter algo extraordinário. Essa história podia ter terminado tão diferente. Se Pedro não olhasse para o lado, irmãos, se Pedro não olhasse para o vento, para a tempestade, se ele só focasse em Jesus, a história terminaria num grande abraço com o Cristo Jesus. Que oportunidade, que privilégio Pedro perdeu. E o medo de Pedro foi tão absurdo que os desconectou do próprio Cristo.
E ali ele vê a sua humanidade, a sua carnalidade e toda a assolação deste mundo que existe, irmãos. E ele começa a morrer. Muitos crentes estão começando a morrer, perder a fé, largar Deus, largar o Evangelho, porque não estão focados, porque estão olhando as circunstâncias, se acham méritos, acham que tem meritocracia, merecimento para receber. Não, Deus ainda está moendo você para que você se humilhe diante da potente mão dEle. Só depois que você reconhecer verdadeiramente que Jesus Cristo é o seu único Senhor, não é teu servo, não é meu servo, não é servo da igreja, Jesus é o teu Senhor e Salvador. Eu devo a Ele honra, eu devo a Ele glória, eu devo a Ele serviço, eu devo a Ele a minha vida. É isso que você precisa reconhecer, eu preciso reconhecer. Se não for assim, não vai dar certo. Enquanto eu mesmo for a minha divindade, Ele não vai me atender, Ele não vai sarar o meu coração, porque eu vou viver o tempo todo pelejando contra Ele, o acusando e o culpando da minha situação. Mas no dia que eu me render a Ele, dizer: Jesus, Tu és a minha única esperança. Mas algo extraordinário acontece. A nossa fé, irmãos, não existe nada igual. Algo extraordinário acontece quando Pedro se desconecta de Jesus e olha as circunstâncias e começa a se afogar. Isso é extraordinário. Diz assim: mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo e, começando a ir para o fundo, se afogar. Ainda há uma esperança para você. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ainda há uma esperança para você. Grite: Senhor, salva-me. Salva-me de mim mesmo. Salva-me da minha incredulidade. Salva-me dos meus pecados. Salva-me, Jesus. E continua o texto. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. A mão de Jesus está estendida para você esta noite. Ele deseja te segurar, para que você não se perca. Não se perca no pecado, não se perca nas mágoas, não se perca na tristeza, não se perca nas frustrações, não se perca no medo, não se perca em tudo aquilo que tem te atrapalhado em ter comunhão perfeita com Deus. Jesus deseja curar o seu coração do teu passado que não foi bom. Jesus deseja perdoar você e deseja que você perdoe a si mesmo. Jesus deseja que você perdoe aqueles que te feriram e te magoaram. Jesus deseja que você volte a estar com Ele. Você precisa dizer: socorro, Jesus. E se você tiver a humildade no coração, um coração contrito, e falar: Jesus, me socorre, porque eu já tentei de tudo e não consigo ser fiel. Como é difícil, irmão, ser fiel a Deus. Na verdade, não é possível ser fiel a Deus se Ele não estender a mão para você e para mim, para nos levantar e focar novamente nele. Talvez alguém possa estar imbuído de pecados a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, há 1, 2, 3, 4, 10 anos, membro de igreja, trabalhando na igreja, e não consegue se libertar desse pecado. Deseja tanto, mas é como porco que é lavado e adornado e volta para a lama e não consegue. Hoje é o dia de você falar: socorre-me, Jesus, porque eu estou cansado de pecar. Pecar é ruim, irmãos. Pecar é pesado. Pecar te aflige. Pecar faz você doer. Pecar te envelhece. Pecar te adoece. Peça misericórdia, Senhor. Me socorre. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: ah, homem de pequena fé, por que duvidaste? O bonito de nossa fé é que mesmo Jesus, sabendo de tudo isso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele permitiu que tudo isso acontecesse para que eles tivessem uma experiência com Ele. Coisa boa, irmãos, é quando você olha para trás na sua vida de crente e consegue dizer: Deus, eu tenho tantas experiências contigo ao longo da minha vida. Passei por tantas lutas, passei por tantas dores, passei por tantas dificuldades, chorei tanto, Senhor, mas ali Tu estavas, sempre comigo.
E são essas dores e a presença de Cristo na vida do crente, dia após dia, irmãos, que nos faz ser testemunhas dele, para proclamar o Evangelho convictos. Eu sei que Deus está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. Você só pode dizer isso depois que você passar por aflição, depois que você passar por dores, depois que você passar por sofrimentos, depois que você passar pela primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, na quarta vigília Ele virá ao seu socorro.